É, Olá, meu nome é Tainara, eu sou docente do curso de Sistemas de Informação aqui na UFA. Estou cursando agora a disciplina de Inteligência Artificial com o professor Armed, no sexto período, e eu vou apresentar um pouco do trabalho que foi passado. Bom, esse trabalho tem como objetivo encontrar três clusters utilizando aí o algoritmo, né, de aprendizagem de máquina não supervisionado, o CAMINS. Bom, aí eu vou falar um pouquinho sobre o Camins. O Camins, ele, como eu já disse, né, ele é um algoritmo de aprendizagem de máquina não supervisionado e ele é usado para agrupar dados em cluster. A ideia principal é encontrar grupos naturais que têm ali semelhanças, né, alguns pontos em comum, e agrupar essas informações. Ele começa basicamente escolhendo aleatoriamente uma quantidade K de centroides. E esse número K é o número de cluster a pessoa que estiver usando o algoritmo, desejar. Bom, depois disso, depois de definir os centroides, a gente vai ter outras informações, e essas informações vão se agrupar ali a esses centroides de acordo com a proximidade, né? Ali, de acordo com a distância. Bom, depois que esse centro que foi atribuído, aconteceu essa atribuição, os centroides são recalculados e, e esse processo vai se repetindo, né? Conforme vai acontecendo novas atribuições, o centroide é recalculado. E depois dessas convergências, os pontos de dados vão estar agrupados nos clusters finais. É, e é isso. O caminho ele é eficaz, né, na criação de cluster, mas requer que você defina antecipadamente o número de cluster que você deseja. Ou seja, você tem que determinar uma quantidade antes de passar para o algoritmo começar ali a processar. Bom, agora eu vou mostrar um pouco do meu trabalho. Eu peguei um database de um site, que é esse site aqui. Nesse site aqui encontrei um arquivo do database Iris, que foi usado como exemplo aqui para fazer a atividade. E falando agora um pouco sobre esse banco de dados escolhidos, ele é um conjunto de dados que foi criado num projeto, tá até aqui a citação do pessoal que fez, e foi criado para contribuir com a redução da evasão e insucesso acadêmico no ensino superior de uma universidade através da utilização do Camins. Nesse conjunto de dados, eu vou ter informações conhecidas no momento da matrícula do aluno, vou ter a trajetória acadêmica, a demografia, fatores socioeconômicos, e também vou ter classificação de três categorias dos alunos, de acordo com o momento no momento de conclusão regular do curso. Por exemplo, se um curso tem 4 anos, é, foi analisado, no caso, qual era a situação daquele aluno, se ele tinha desistido, se ele estava matriculado ou se ele tinha completado a graduação. Então, são esses três clusters, né? No meu caso aqui, foram esses três escolhidos. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho do que foi feito aqui no Google Colab. Inicialmente eu importei aqui algumas bibliotecas, nada demais, né? Aqui o Pandas, o Cibor, o NumPy. Mais abaixo aqui eu coloquei algumas opções de importar o arquivo. Eu podia ter simplesmente carregado aqui, e aí eu teria que fazer algumas simples alterações aqui, mas nada muito complexo. Mas eu optei por só carregar o arquivo aqui mesmo. E eu tenho aqui o meu arquivo data.cvc, que é sobre esse banco de dados que eu acabei de falar. Bom, eu coloquei aqui o database, o data.csv, e formatei ele um pouco aqui, porque ele estava num formato que não seria tão legível para visualizar. Bom, depois de formatar ele aqui, dando um data read, eu vou ter o seguinte.
Vou ter aqui as informações dele, né? Aqui o estado civil, aplicação Moodle, o curso, né? Aqui o código do curso, entre outras informações ali como a nacionalidade, enfim. E mais à frente eu vou ter o que é importante de fato, que é o que tá dividindo os clusters aqui, né? Que é o dropout, o graduate e tem uma outra faixa aqui, mas não apareceu, que é o enroled aqui, ó, tá aqui. Enfim, aqui eu tenho só uma amostrazinha dos dados, né? Ah, vale ressaltar que por questões de desempenho eu optei por reduzir aquele database inicial que estava originalmente no site. Eu peguei apenas uma pequena quantidade dos dados que estavam ali. E aí aqui tem o tamanho, quantidade. Então ficou aqui só 20.535, mas eu tinha mais informações. Aqui é para mim imprimir a data, né? Que é o data.cvc, CSV. E se eu for aqui no final se eu for aqui no final, eu tenho, como eu disse, o target. E aí, como essa coluna que tá dividindo em clusters aqui originalmente, eu vou deletar ela para entregar pro Caminhos processar. E é o que eu venho e faço aqui na linha em seguida. Eu atribuo a X uma tabela sem a coluna target. Faço isso e aqui, se eu resolver imprimir, ela vai aparecer aqui, ó, num array, né? Então não vai ter os títulos aqui, mas é as mesmas informações que estão ali em cima. Bom, aqui eu tô só importando mesmo o Caminhos. E aqui eu tô criando uma instância, né? Tô aqui delimitando o meu número de clusters e coloquei esse random aqui para para criar uma alteração na taxa no momento de definir um novo centroide. Enfim. Então eu venho aqui e aplico o caminhos no meu array X, né? Que tem as informações ali, sem aquela coluna onde vai falar se o aluno está matriculado, se ele desistiu, enfim. Aplico, rodou aqui bonitinho, deu um warning aqui, mas não influencia não. E aqui eu tenho as labels que foram criadas, né? E eu tenho aqui, foi criada a label 1, 0 e 2. Isso aqui deveria estar bem melhor distribuído, por exemplo, 000 e depois 1, mas acredito por eu ter tirado uma parte, né, do database, de certa maneira corrompeu o resultado. Mas aqui a gente vê claramente a formação dos três clusters, né? O 0, o 1 e o 2. E aí, se eu atribuo aqui ao meu database, o data CSV, uma nova coluna K classes, de acordo com as labels que foram criadas, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Olha aqui. Vou lá no final. Aqui. E pelo que parece, quando o aluno desistiu, aqui foi atribuído no caminhos um valor zero, né? Uma label zero ao cluster zero. E, e aqui houve uma pequena taxinha de erro, eu não vou conseguir estar vendo aqui, deixa eu ver se. Aqui eu separei um intervalo maior para ver se é possível a gente ver. Não deu para ter uma visão muito melhor, não, mas eu acredito que aqui o graduado, né, sejam 2, o dropout seja um 0 e o enrolage deveria provavelmente ser um 1 ali.
Enfim, é esse o trabalho. Obrigada pela atenção.